bem-vindos a mais um vídeo do canal Quadro Livre. Eu sou a professora Rafaela Machado e estou aqui para dar sequência, gente, àquele conteúdo maravilhoso sobre história do Brasil que cai no PISM módulo 3. Mas olha só, essa é a terceira parte da explicação. Se você perdeu a primeira e a segunda, volta, assista os outros vídeos e depois você vem para cá com a gente. E olha só, não se esqueça, vai lá no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece e curta e compartilha esse vídeo aqui, que também é muito importante pra gente, tá bom? Qualquer coisa, quer mais conteúdo? É só deixar aqui no comentário que a gente vai ter o maior prazer em gravar um vídeo para vocês, tá bom? Agora a gente vai falar, a continuação das aulas anteriores, a gente vai falar sobre a Era Vargas, esse assunto que cai em praticamente 100 de 100 vestibulares. No rápido resumo para vocês, rápido mas eficiente, resumo sobre a Era Vargas, vocês têm que olhar o seguinte. A Era Vargas, ela se inicia em 1930 e vai até 1945. Esse longo período, 15 anos de governo Vargas, é marcado por 3 períodos de governo. A gente vai falar aqui sobre o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Da mesma dica que eu dei sobre a questão da abolição em 88 e a proclamação da República em 89, não é coincidência que a Segunda Guerra Mundial tenha acontecido, tenha terminado em 1945 e igualmente o Estado Novo varguista, tá bom? Vamos lá para vocês aprenderem mais sobre isso. Na aula passada eu falei para vocês que vários elementos se juntaram para poder efetivar o golpe que levou Getúlio Vargas ao poder. A Revolução de 30 é vista também como um golpe que abala as estruturas, né, as estruturas aqui daquela república oligárquica e traz um novo momento para a história do Brasil, que é o governo de Getúlio Vargas. Se vocês pensarem sobre mudanças profundas, é bom recordar que Vargas era um membro de uma elite rio-grandense, portanto, membro de também uma oligarquia, tá bom, gente? Isso é importante. Como ele governa com muitos elementos, isso é bacana de vocês entenderem, esse governo provisório ele vai ser marcado pelo chamado estado de compromisso. O que é o estado de compromisso? Vargas teve que governar para e com diferentes grupos. Qual foi a principal oligarquia que Vargas abalou quando ele subiu ao poder? A oligarquia cafeeira. Só que o café era o principal produto da economia, da pauta de exportação brasileira. Portanto, Vargas vai continuar aquela política de valorização do café que nós falamos no vídeo anterior aqui, ó, a partir do Convênio de Taubaté, em 1906. Vargas, a partir de 1930, continua com essa política de compra e estocagem para tirar o excedente de mercado desse café que era tão importante para a economia brasileira, mas era importante também para manter a oligarquia paulista apaziguada. Isso não vai dar muito certo, porque afinal de contas, aqui, cadê, ó, em São Paulo vai explodir a Revolução Constitucionalista. Olha o nome, gente, eu sempre dou a seguinte dica para os meus alunos, não lembra muito da explicação? Vai para a palavra, Revolução Constitucionalista. Essa revolução em São Paulo exigia a realização de eleições diretas e rápidas para a presidência da República e também a elaboração de uma nova Constituição, já que a Constituição que nós tínhamos até aqui era a Constituição de 1891, tá certo? Portanto, a partir da revolta de São Paulo, da Revolução Constitucionalista de São Paulo, Vargas vai se ver obrigado a entrar no novo período que foi o governo constitucional. Esse governo constitucional foi um período de muito florescimento para a história política brasileira. Eu digo muito florescimento, gente, porque a Constituição de 34, ela é uma Constituição muito democrática para a época, tanto é que a Constituição de 46, ela vai ser de 1946, lá na frente, ela vai ser uma releitura dessa Constituição de 34. Rafaela, por que ela era tão democrática, ela era tão bacana? Pela primeira vez nós estamos falando sobre voto feminino. É a primeira vez no Brasil, na história brasileira, que as mulheres puderam ir às urnas para votar e mais, para serem votadas. Então, é uma Constituição que estabelece o voto secreto,
Outra coisa interessante, já vinha da Constituição de 91 a liberdade religiosa. Esse Estado laico que se estabelece no Brasil a partir de então, ele é essencial para vocês entenderem o dinamismo dessa sociedade, os outros elementos, as outras religiões, as influências dos imigrantes, por exemplo, que já se faziam presentes aqui no Brasil, tá certo? Deixa eu ver aqui onde eu estou. Constituição de outro ponto essencial absorvido pela Constituição de 34, gente, as leis trabalhistas. Vocês sabem que Vargas entrou para a história como pai dos pobres. De onde vem isso? Vargas, ele era considerado pai dos pobres porque ele era o pai dos trabalhadores, ele concedia uma série de benefícios e garantias trabalhistas que têm que ser analisados por nós, que temos nossos olhares críticos, eu sei que vocês também têm, tem que ser visto a partir de uma ótica de política de Estado e não simplesmente, gente, como uma doação. Na verdade, Getúlio Vargas ele faz um grande avanço na história da legislação trabalhista, dos direitos trabalhistas no Brasil, mas o que Vargas está fazendo também é uma medida de controlar os trabalhadores. No Ministério do Trabalho, na carteira de trabalho, e o que ele ganha em troca? O salário mínimo, o direito a descanso remunerado, as mulheres ao seu direito de licença maternidade. Tá certo? Então, essas garantias trabalhistas, elas têm que ser vistas numa ótica em que o Estado também controla esses trabalhadores, tá certo? O que eu acho talvez um dos pontos essenciais de nós entendermos sobre o governo constitucional varguista é a ideia dos múltiplos partidos políticos que surgiram no período. Era um período marcado por florescimento de ideias e florescimento partidário também. Dos partidos políticos, a história sempre destaca para o período 2, a Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora. Prestem atenção que a Ação Integralista Brasileira era uma releitura à moda brasileira do fascismo italiano. Tinha uma saudação, tinha palavras de ordem, uniformização, eram os chamados galinhas verdes, pejorativamente, porque eram os camisas verdes. E do outro lado, com uma proposta mais de esquerda e de ruptura com aquele Estado varguista, nós tínhamos a ANL. Portanto, Vargas vai se beneficiar em determinado momento dessa distensão entre esses dois partidos políticos, dessa polarização, melhor dizendo, a polarização existente no Brasil. Vocês pensam que polarização é de hoje? Não é. Aqui nós temos a direita representada, o conservadorismo, o nacionalismo, e aqui nós temos o nacionalismo representado, mas a partir de uma ótica da esquerda. A principal característica da ação integralista, gente, certamente era o anticomunismo. Portanto, aqui, principal inimigo da ação integralista, tá certo? Para a gente entender como é que o Estado varguista passa a uma ditadura varguista, a um regime de exceção, a gente tem que entender a participação da ação integralista em algumas questões, mas também da ANL. Em 1935, aconteceu a chamada intentona comunista. Intentona é até uma forma pejorativa de tratar esse movimento. O que foi esse movimento? Ele foi liderado pelo Carlos Lacerda e era uma ideia de fazer um levante programado em vários quartéis do Brasil contra o governo, num movimento de derrubada do governo. Como o plano foi delatado antes de acontecer de fato e ele acaba perdendo força, poucos quartéis vão aderir, a ANL ela é posta na ilegalidade, então passa a agir na ilegalidade. Se vocês, eu adoro dar dicas de filme, vejam o filme Olga, por exemplo, vocês conseguem entender bem qual vai ser a política de Vargas das pessoas que participaram daquele movimento da intentona comunista e da ANL, tá certo? E aí, gente, faltava a justificativa que Vargas queria para poder dar o golpe. Em 1937 surgiu a notícia de um plano chamado Plano Cohen. O que era o Plano Cohen? Olhem para mim. Um falso plano comunista, que serviu de justificativa, foi capa dos principais jornais do país e serviu como a justificativa do perigo comunista, do perigo da Revolução Comunista. Se vocês pararem para pensar, existia um argumento muito bom para isso, que era a intentona comunista de 35, que por fracassar acabou não trazendo a Revolução para o Brasil. Mas naquele cenário em que existia essa polarização de ideias, esse plano comunista vai ser elaborado justamente pela Ação Integralista Brasileira e Vargas vai se utilizar dele
para decretar o Estado Novo. Estado de sítio, fecha Congresso e o governo, o presidente da República com poderes autoritários e centralizadores. Quando a gente fala sobre o Estado Novo, gente, vocês precisam entender a figura de Vargas, toda essa construção que a gente tem do Vargas pai dos pobres, da Voz do Brasil, do Vargas com as criancinhas. Essa é uma construção feita principalmente pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que era responsável por fazer esse trabalho de construção da figura de Vargas. E isso é muito importante para vocês pensarem o seguinte: por que tantas pessoas têm saudosismo com a era Vargas? Porque, apesar disso aqui, a imagem construída desse pai dos pobres acabou entrando para a história brasileira, tá certo? Falando sobre o Estado Novo, chama atenção para a Constituição de 37, uma Constituição que determinava, por exemplo, a pena de morte no Brasil e que foi chamada de polaca, porque era inspirada na Constituição polonesa. Além disso, outros pontos. Era uma ditadura personalista, como eu falei para vocês, em que os órgãos de Estado, eles tinham uma função justamente de construir a mítica em cima da figura varguista. Ele governava com poderes autoritários e centralizadores, concedendo benefícios e benesses principalmente para os trabalhadores. E aqui, chama atenção para uma coisa: trabalhadores urbanos. A legislação trabalhista de Vargas é uma legislação que se estende aos trabalhadores urbanos. E por que não aos trabalhadores rurais? Pensem sobre isso. Porque Vargas não queria problema justamente com quem? Com aqueles coronéis do interior do Brasil que de lá da base também ajudavam a sustentar o poder de Vargas, como ajudaram aqui, tá certo? Por fim, chama atenção duas coisas: a consolidação das leis trabalhistas, que é garantir tudo aquilo que Vargas já vinha fazendo, garantir e ampliar tudo aquilo que Vargas já vinha promovendo com relação às leis trabalhistas, aos direitos dos trabalhadores. Outra coisa, falamos sobre Vargas, falamos sobre industrialização do país. Vargas é de fato responsável pela promoção de uma política de Estado de industrialização do nosso país. Principalmente, vocês se lembram muito da Petrobras, mas a Petrobras é já no governo democrático de Vargas, quando ele é eleito, porque se vocês pararem para pensar aqui, olhem comigo, Vargas não foi eleito aqui em 30 para assumir o poder, ele perdeu as eleições, ele não foi eleito diretamente aqui, ele foi eleito indiretamente e aqui ele deu um golpe. Portanto, essa era Vargas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que essa grande aula de resumo ela é dividida em 3 partes, em que nós falamos sobre a crise do Império e depois sobre a República da Espada e a República Oligárquica, que marcam ali a República Velha no Brasil. Tá certo? A gente fica por aqui. No próximo vídeo a gente vem trazendo mais novidades para vocês. Até mais!